refletindo no que acabamos de louvar, te louvarei, não importa as circunstâncias. E o Senhor, Ele nos coloca em certas situações para sempre estar nos aprovando, mediante a nossa adoração e a nossa obediência. Gostaria de convidar a pastora Andresa para estar fazendo a oração pelos louvores nessa manhã. Aleluias. Glória a Deus, amém? Graça e paz, amada igreja. Bom dia, manhã abençoada na presença do Senhor. Lindo louvor. Te louvarei, Senhor, não importa as circunstâncias. Será que realmente nós estamos adorando ao Senhor, independente da circunstância, independente do que está acontecendo? Será? A palavra do Senhor vai dizer que nós somos provados pelos nossos louvores. Então, que nós venhamos pedir verdadeiramente ao Senhor que venha nos capacitar para que nós venhamos adorar a Ele em tempo e fora de tempo. Porque nós temos que adorar ao Senhor todo o tempo da nossa vida. Mas nós sabemos que há momentos em que nós nos encontramos que não queremos adorar. Mas só que é aí que nós temos que clamar. Porque o Senhor, Ele nos aperfeiçoa na nossa fraqueza. É quando nós pensamos que não vamos conseguir, que o Senhor, Ele está ali conosco para nos estender as mãos e para nos colocar de pé e dizer, estou contigo. Amém? Pai amado, Deus querido, Senhor, eis-nos aqui, ó Deus, nessa manhã deste dia. Queremos te agradecer, ó Deus, pela tua presença neste lugar, porque nós cremos, ó Deus, que o Senhor se faz presente aqui nessa manhã, com cada um de nós, nos ajudando, ó Pai, nos ajudando, nos fortalecendo, ó Deus, e nos capacitando, ó Pai, porque nós sabemos que não é fácil, mas o Senhor venceu, e nós cremos que o Senhor também, ó Pai, nos ajudará na nossa caminhada, ó Deus, porque nós precisamos e necessitamos, ó Deus, da tua presença sobre as nossas vidas, porque sozinhos, ó Pai, nós não conseguiremos. Sozinho, ó Deus, nós não conseguimos ir adiante, ó Pai, mas que o Teu Espírito Santo, ó Deus, em nossas vidas, venha nos ajudar, ó Pai, a prosseguir, ó Pai, a prosseguir e conhecer cada dia mais a Ti, ó Pai, buscar cada dia mais a Tua presença, Senhor, para nossas vidas. Pai, que nessa manhã, que o Senhor venha receber, ó Deus, a nossa adoração, ó Pai, que o Senhor venha receber os louvores, ao qual foi entoado, ó Pai, nesta manhã, ó Deus, porque toda a honra, toda a glória, Senhor, todo louvor, toda adoração, ó Pai, é para Ti, ó Deus. Senhor, que o Senhor venha receber o nosso melhor nesta manhã, ó Pai, e nos prepara, Senhor, para receber o Teu alimento. Tira todo impedimento, ó Pai, toda barreira, Senhor, que nós venhamos estar como igreja unida, num só pensamento e numa só ligação, ó Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Paz do Senhor, irmãos, mais uma vez, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 33. Texto conhecido de todos. Você abre a sua Bíblia nos Salmos, Provérbios, Eclesiastes e passa um pouquinho para frente aí. Jeremias, acho que é JR, é isso? Quem tem a colinha no canto da Bíblia aí? Tem um negocinho pretinho escrito no cantinho. É isso mesmo? É JR? É isso. Jeremias, capítulo de número 33. Quem encontrou, diga amém. Versículo de número 3 está escrito: clama a mim
e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Vamos ler todos juntos bem alto. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Feche seus olhos por um momento, mas não sua Bíblia. Como de costume, nós vamos usá-lo durante todo o culto de hoje. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te damos graça mais uma vez, Senhor. Louvamos e bendizemos a Ti, Deus. Concordando com as orações feitas, Deus, nessa manhã, neste lugar, nós queremos, Deus, pedir ao Senhor que abra a nossa mente nesse momento, que nós possamos, Deus, compreender a Tua palavra, que nós possamos, meu Deus, receber do Senhor cada vez mais aquilo que o Senhor quer, Deus, colocar em nossos corações, que não hajam barreiras, que não hajam empecilhos, meu Deus, nessa manhã, para que nós possamos ouvir a Tua voz, Deus, através da Tua palavra, que não sejam as palavras de um homem, Deus, a dizer, mas a Tua palavra revelada ao nosso coração, através do Teu Espírito Santo, meu Deus. Teu Espírito tem liberdade neste lugar, Deus, porque somente a Ti nós adoramos e bendizemos ao único e verdadeiro Deus. Que nós possamos, Deus, estar com os nossos corações como uma terra aberta e fértil, pronta para receber a boa semente da Tua palavra, que é o Evangelho, que ela venha a frutificar em nós a 30, 60 e a 100 por um, de forma a refletir por toda a eternidade, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Amém. Isso. O profeta Jeremias, ele talvez seja uma das histórias mais tristes que existem na Bíblia, tanto que logo depois do livro do profeta Jeremias vem as lamentações de Jeremias. Ele é conhecido teologicamente como o profeta chorão. Aquele homem a quem estava prestes a se casar, com a sua vida feita, com tudo pronto para poder começar uma família. E aí Deus vai e chama ele e fala assim: olha, eu quero que você leve a minha mensagem, que você abra a mão da sua vida. Então ele abre mão de tudo aquilo que ele gostaria de fazer, dos seus sonhos, para poder profetizar a uma nação. Detalhe, essa nação não ouviu aquilo que ele pregou, e nenhuma das profecias que ele disse se cumpriu no tempo que ele estava vivo. Imagine você ser chamado por Deus por uma obra, Deus te prometer algo, e os seus olhos não verem aquilo. Como a Abraão, Deus chama Abraão certa vez e fala: olha para o céu e conta as estrelas. Ele fala: Deus, é impossível. Deus fala: então conte os grãos de areia da praia. Fala: é mais impossível ainda. Ele fala: assim será a sua descendência, incontável como as areias da terra ou como as estrelas do céu. Porém, Abraão em vida só teve 2 filhos, Ismael e Isaque. Mas a sua posteridade, ela é incontável. Assim é o povo de Deus. Quando Deus chama Jeremias aqui e fala com que ele diga ao povo, que o povo direcione a sua oração a Deus, no verso que nós lemos, o verso 3, Deus manda o profeta dizer ao povo que fale a Deus assim: clama a mim e responder-te-ei. Tem coisa pior do que você falar com uma pessoa, mandar uma mensagem e a pessoa não responder? Aí você atualiza o WhatsApp, fala: meu Deus, nada. Liga, a pessoa não atende. Vai na casa, a pessoa chama fulano e a pessoa não atende. Imagine você fazer uma oração a Deus, assim como o profeta Daniel fez, que ele separa um tempo de jejum e oração ali, ele ora a Deus, dá o primeiro dia, nada. Dá a primeira semana, nada. Falei: vou prosseguir, né? Uma semana só, entra a segunda semana. Ele continua no seu propósito de jejum e oração. Como de costume, ele orava 3 vezes ao dia, diz a Bíblia. Ele ora e Deus não responde. E ora a segunda vez, Deus não responde. Já entra a segunda semana ali, e nada dele ser respondido por Deus. Até que ele não desiste e continua orando a Deus. E Deus envia um anjo e diz a ele: Daniel, desde o primeiro momento em que aplicastes o seu coração a orar, Deus ouviu a sua oração. Nós costumamos cantar aqui: e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Ontem nós estamos no aniversário de Davi. Eu não tenho jeito nenhum com criança, nenhum. Mas eu gosto. Tinha uma bebezinha lá num... Como é que é o nome daquele negócio que bota bebê? Bebê conforto. Pequenininho assim, com um lacinho na cabeça. E tinha um monte de criança. Aí chegou o Valtinho botou fogo na festa.
E corre para o lado, corre para o outro. Aqui, tá. E botaram a música e mesmo que o pau quebrou. E eu fiquei observando que mesmo com um monte de crianças ali brincando com um som alto, se aquela mãe se levanta e vai ao banheiro, e ela ouve o choro da filha dela, o resmungo, automaticamente o sensor aranha dela, né, o terceiro sentido é ligado, e ela sabe que é a filha dela que está chorando e nenhuma outra criança. É ou não é? Você chegar ali naquele recreio, Cris, do Ângelo, e Andressa passar na rua e ouvir o choro de Valtinho, você identifica, não identifica? Por quê? Porque é uma ligação entre vocês, que vai além daquilo que a razão pode explicar ou a ciência pode explicar. É uma ligação que não se explica. De vez em quando eu chego aqui no fundo de casa, eu nem falo, mãe, eu falo, hã? Aí ela responde lá de cima, que ela já sabe que sou eu que estou falando. É um bezerro, né? E aí sabe quem é que está chamando. O texto diz que quando nós clamamos a Deus, Ele ouve a nossa oração. Olha o que diz o texto. Clama a mim e responder-te-ei. O problema da gente, Cris, é que a gente clama ao Deus errado. Ao Deus do Instagram, ao Deus do Facebook, ao vizinho, a vizinha. As pessoas que não vão resolver o nosso problema. Se eu chegar no hospital com o braço cortado e for lá no porteiro e falar assim, ei, moço, eu estou com o braço cortado, você pode me ajudar? Ele vai dizer o quê? Vai lá na recepção, faz a sua ficha e... Não, mas então, não adianta eu perder tempo com ele, porque ele não está qualificado a fazer aquilo que é a minha necessidade. Da mesma forma que nós muitas vezes fazemos, ao invés de irmos direto a Deus, vai a um, vai a outro, reclama e não resolve. É ou não é? Deus diz, clama a mim e eu vou responder aquilo que você necessita. Olha o que diz a parte B do versículo. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então nós fomos comprar o presente de Davi, foi um suplício. Eu quero uma coisa, Cris quer outra, daí a gente acha que ele quer outra. Enfim. Eu imagino Davi rasgando aquele monte de embalagem de papel. Ele não deve ter dado paz a Yasmin. Que bota um trem, tira outro, pega um trem. Imagine só. Se uma criança não sabe aquilo que quer, muitas vezes nós agimos assim com Deus. Há um verso na Bíblia que diz, não pense o homem inconstante que conseguirá algo do Senhor. Deus espera de mim e de você que nós saibamos aquilo que nós queremos. Por isso a Bíblia diz que você deve ter cuidado ao se aproximar de Deus e abrir os seus lábios. Que aquilo que você falar, Deus vai ouvir. Tem aquela oração assim, dia que eu for embora dessa casa, vocês vão sentir minha falta. Já viu isso? Já? Quero ver se eu não fizer, a mão vai cair. Já viu isso? Uma hora dessa eu vou sumir. Já pensou se tudo isso fosse ouvido? Deus falar, então agora. Porém, Deus sabe que muitas vezes a gente age igual criança manhosa mesmo. Mas Ele sabe o melhor para nós. Ele diz, eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, passareis a orar a mim e eu responderei. Assim diz o Senhor. Porque em meio a uma multidão, um ajuntamento de pessoas, Deus ele sonda cada mente daqueles que estão diante dele. E nessa manhã eu quero falar a respeito da história de um homem que, ainda que tudo foi contra a necessidade dele, ele não desistiu de clamar a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10. Você vai para o Novo Testamento em Mateus, depois Marcos. É o segundo dos evangelhos, se bem que dizem ter sido o primeiro a ser escrito. Não é isso, Walter? Marcos. Evangelho segundo Marcos. Não tem segundo Marcos não, viu, gente? É segundo escreveu Marcos. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 10. 10 ou 10. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga estou procurando. Vocês estão lendo a Bíblia em casa, gente? Não? Vou orar para Deus queimar o seu. Isso aí.
ou a TV, sei lá, ou furar o pneu do carro. Eu tenho fé, gente. Quer ver Marcelinho comigo aqui, né? Antigamente Marcelo inventou de virar jogador de futebol. Aí quando ele aprontava, falou assim, eu vou orar para chover. Aí na hora chovia, ele ficava revoltado na vida. Não é, Marcelo? Não é verdade ou não é? Chovia, é verdade. Aí, final de semana aprontou, vai chover o final de semana todo dia. Dava sexta-feira, 6 horas da tarde, começava a chover, parava no domingo, na hora de dormir para ir para a escola no outro dia. Vamos lá, Marcos, capítulo de número 10. A partir do versículo 46. Uma história que todos conhecem. Está escrito. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó, Jesus, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, fazendo o quê, irmãos? Fazendo o quê? Naquela época, quando uma criança nascia cega, ela deveria ser como todas as outras crianças, os homens, os machos de 7 dias, no caso 8, eles deveriam ser levados ao templo e ali era oferecido um sacrifício e o sacerdote apresentava aquela criança a Deus. Ele tinha o seu prepúcio cortado, onde ele assumia a sua aliança com Deus através do pacto com Abraão, o pacto da circuncisão. Então todo macho de 8 dias era apresentado diante de Deus. Porém, se aquela criança nascesse com algum defeito físico ou psíquico, ele era rejeitado pela sociedade, a começar dos próprios sacerdotes. E aí vinha a indagação da vida, onde os próprios discípulos certa vez perguntam a Jesus e dizem assim, quem pecou? Ele ou seus pais? E como é que pode uma criança que acabou de nascer ter pecado? Ela nasce pecadora porque todos pecaram. Ela é fruto do pecado original. Mas a sua consciência não. Então esse rapaz aqui, chamado Bartimeu, filho de um homem chamado Timeu, a única opção que lhe resta na vida é fazer o quê? Mendigar. Ainda bem que não é como aqueles mendigos que a gente encontrou lá em Linhares uma vez. Um cara que estava com as 2 bolinhas assim, ele parava num sinal de trânsito com a bolinha na mão, ao invés de fazer o malabares, ele parava e ficava olhando assim para o nada. Não é? Aí ele saía, como ninguém dava nada. Eu falei, meu Deus, ele não vai nem tentar jogar a bolinha para cima, que se errar, pelo menos é engraçado, a gente dá uma esmola para ele. Mas nem isso ele fazia, acho que ele tinha desistido da vida já, né? Toda vez que a gente passava no sinal, ele estava lá. Esse homem aqui, o que restava para ele, então, era mendigar. Porque quais necessidades um cego tem? Todas. Hoje em dia é mais fácil, né? Você tem o celular, você tem a mídia. Como é que fala com o cego, gente? É falando mesmo. Braille é para surdo, não é isso? Braille é para cego. Eu falei errado. Para surdo é sinal de negócio, né? Mas naquela época, ser letrado no Braille é praticamente impossível. Nem sei se existia nessa época isso. Mas ele está à beira do caminho, como sempre fazia, pedindo esmola. Pede ajuda a um, pede ajuda a outro, pega a canequinha, balança lá. E o máximo que ele vai ouvir é o tilintar de moedas no fundo daquela caneca, porque era tudo que lhe restava fazer. Quem daria emprego a um cego? O que um cego pode fazer? Hoje em dia dá, não dá? O que um cego faz? É PCD, né? Pessoa com deficiência. Vamos lá, gente. O que um cego pode fazer hoje, trabalhando? Fala aí. Vamos lá, pode falar. Como é que é? Juiz de futebol? É, atendente de telemarketing, é verdade. Apitar para o Flamengo, né? Vamos lá, o que mais que o cego pode fazer? Hã? Trabalhar no VAR para o Flamengo. Né, André? Flamengo. Naquela época não havia posição, até porque as pessoas olhavam para aquele cego e tinham a certeza que ele era uma pessoa amaldiçoada. Que algum pecado havia na vida dele para que ele sofresse aquele castigo para o resto da vida. Com Bartimeu não foi diferente. Mas ao invés de estar se lamentando, ele ainda estava correndo atrás de alguma forma ali na beira do caminho, pedindo a sua esmola todos os dias. Até que, no verso número 47 diz, e ouvindo que era, ele era cego, mas não era surdo. Engraçado. A Bíblia diz que os primeiros milagres que Jesus fazia, ele curava um
cego, um aleijado, qualquer coisa assim. E a primeira coisa que ele dizia assim: vai e não fale para ninguém. Era impossível as pessoas fazerem isso. É tanto que quem era curado, eu fui curado. Quem te curou, não sei, foi um cara ali, assim, ele fala isso, fala aquilo outro. E a Bíblia diz que a fama de Jesus começa a se espalhar pela Galileia, e vai se espalhando. E antes que ele chegasse, o nome dele já havia chegado. Certa vez um rapaz que eu conheci, ele disse assim: realmente a fama da gente sempre chega antes que nós cheguemos. E é isso, né? O nome da gente, ou a fama, sempre chega antes que você se apresente. Ou seja, muita gente acha que conhece a gente por aquilo que ouve, mas verdadeiramente não nos conhece. Com Jesus não foi diferente. Ele ouve falar que Jesus de Nazaré, é isso que diz o texto? Isso, Jesus de Nazaré ia passar naquele lugar. Como um dos discípulos de Jesus, certa vez, antes de se tornar discípulo, ouve dizer assim: achamos o mestre, achamos o ungido de Deus. E um deles diz assim: pode vir alguma coisa que preste de Nazaré? Aí o outro discípulo diz: vem e vê você mesmo com seus olhos. Aqui ele não tinha opção de ver, porque ele havia ouvido falar de quem, irmãos? Jesus. Eu gostaria que você desse uma pausa aí onde você está e pulasse alguns capítulos da sua Bíblia para o livro de Romanos, ou carta de Romanos, melhor dizendo. Carta de Paulo aos Romanos. Capítulo de número 10. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. É isso? Romanos, capítulo de número 10. 10 ou 10. Todos encontraram? Amém ou não amém? Ainda não? Achou? Todo mundo achou? Então Bartimeu estava à beira do caminho e ele ouve falar de quem? De quem, irmãos? Ouve dizer que Jesus estava vindo no caminho que ele estava, certo? Tá, beleza. Versículo de número 8. Está escrito: mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, você será. Então, para ser salvo é necessário crer em Jesus e confessá-lo com seus lábios. Verso 10 diz: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para quê, irmãos? Olha o que diz o verso 11: porque a Escritura diz: todo aquele que nele, em Jesus, crer, não será, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê, irmãos? Será o quê? Como diz Jeremias 33:3, clama a mim, clama a mim e responder-te-ei, é isso? Clamar, gritar, chamar o Senhor, falar com Deus. Mas aqui ele fala acerca da salvação. No verso 14 diz assim, ó: porquanto, 14, isso. Como, pois, invocarão aquele a quem não? E como crerão naquele de quem não ouviram? O mundo conhece Jesus, irmãos? Sim ou não? Sim ou não?
Sim ou não? O mundo conhece Jesus, sim ou não? O mundo. Sim ou não? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. E quem não levantou a mão, acha que... O mundo conhece ou não conhece Jesus? Hã? Tá, vamos para a Bíblia então, que deixa marcado aí. Deixa eu achar o versículo aqui, se eu não anotei, não. Cadê? Olha o que a Bíblia fala a respeito disso. Olha meu óculos. Eu não acostumei com o óculos até hoje. Isso. Está em Romanos, que legal, é Romanos mesmo. Volta a uma página da sua Bíblia aí para o capítulo de número 8. Romanos, capítulo 8, Cris. Romanos, capítulo 8. Quem encontrou, diga amém. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Romanos, capítulo 8, verso 18. Está escrito assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Olha o que diz o verso de número 19. Porque a ardente expectação da criatura é aquele que não é nascido de novo, que não conhece o Senhor, espera a manifestação de Jesus. De Jesus? De quem, irmãos? Ah, não é de Jesus, não? Eles não esperam mais a manifestação de Jesus, esperam a manifestação de quem? Vira para a pessoa que está do seu lado assim: levanta e anda. Eles esperam a sua manifestação. Só pode ser filho de Deus aquele que é nascido da água e do Espírito. É hora de decidir a quem você vai servir, a Deus ou ao diabo. Aceitou Jesus de fato, confesse diante das pessoas, faça seu compromisso com Ele através do batismo. Declare ao mundo: eu sirvo ao Senhor. Porque, Simone, o mundo não espera mais que Jesus volte e mostre nada. Ele espera a manifestação de quem? De quem, irmãos? Dos crentes. É o que está escrito. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? É o que está escrito. Verso 19. Porque a ardente expectação da criatura, dos homens, espera a manifestação de quem? Da igreja. Vamos lá, Romanos 10, para a gente terminar. É isso? Eu estava em Romanos 10? E eu parei aonde? 14, né? Romanos 10, 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Nós estamos vivendo um momento, irmãos, onde a igreja nunca foi tão perseguida, onde confessar a sua fé em Cristo nunca foi tão perseguido. E mesmo assim nós prosseguimos e continuamos fazendo aquilo que Deus nos vocacionou a fazer, que é pregar o Evangelho, falar sobre Jesus. Vamos lá, vamos voltar para Marcos para a gente terminar. Marcos 10. Foi? Marcos, capítulo de número 10. Todo mundo achou? Amém ou não amém? Verso 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Como é que ele sabia que era Jesus, irmãos? Como? Como é que ele sabia que era Jesus? Pode falar, como é que ele sabia? Hã?
Porque ele ouviu falar de quem? Jesus. E ele clama a esse Jesus, porque ele ouviu falar que ele fazia milagres e maravilhas. É como a gente sempre fala. As pessoas não querem ouvir um discurso bonito. As pessoas, Anilson, querem olhar para a nossa vida e ver que o Deus a quem nós pregamos mudou a vida da gente. Porque é impossível que você diz que serve a Deus e toda a sua vida diga o contrário. Ninguém fica perfeito dia para a noite. A Bíblia diz que você vai crescendo, 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 até que um dia você se torna parecido de fato com Cristo. Mas ninguém é mau hoje e bom amanhã. A Bíblia diz assim: aquele que roubava, não rouba mais. Antes trabalha e tem o seu sustento. Quem mentia não mente mais. Quem enganava não engana mais. Quem traía... É isso. É uma decisão diária. Todo dia eu resolvo mudar um pouco. Se hoje não deu, eu continuo tentando. A sua fé não está na igreja nem no pastor. A sua fé está em Jesus Cristo. Porque um dia você ouviu falar dele. O Deus que muda, que transforma, que restaura, que liberta, que cura, que ressuscita. Ele é vivo e é o mesmo Deus até hoje. Deus não muda. Ele é o mesmo, sempre será eternamente. Detalhe, ele fala que todas as coisas passarão, mas a sua palavra não vai mudar jamais. Nós vamos passar, os nossos ossos vão virar pó, e essa palavra permanecerá para sempre. Até que tudo, até que o último ponto final aqui de Apocalipse seja cumprido, vai acontecer. Ainda que os nossos olhos não vejam, vai acontecer. Essa é a nossa esperança, Rosane. Nós cremos na palavra do nosso Deus. Tudo o que ele falou se cumpriu. Tudo, tudo, tudo. Não há nada que não tenha se cumprido, porque ele é fiel para cumprir aquilo que ele diz. A Bíblia diz que ele não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. Todas as palavras que Deus disse se cumpriram e vão se cumprir na minha e na sua vida. Amém ou amém? Verso 48. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por que ele não chama Jesus de Nazaré? Tem misericórdia de mim. Por quê? Porque havia, irmãos, uma profecia dizendo que nasceria um da raiz de Jessé. Jessé era o pai de Davi. E que dele viria a libertação para o povo de Israel. Então, mãe, ele não ouve falar de Jesus dos milagres agora. Ele ouve falar, Júnior, que aquele que viria para libertar o povo se manifestou verdadeiramente. E aquilo que os profetas falavam acerca do ungido de Deus estava se cumprindo. Os seus olhos não podiam ver, mas o ouvido dele ouvia falar que aquele de quem foi profetizado lá atrás estava agora passando no caminho aonde ele estava. É agora. Ele não clama dizendo: Jesus, tem misericórdia de mim. Ele disse: olha, eu aprendi desde criança acerca daquilo que haveria de se cumprir. Os meus olhos não veem, mas eu ouvi falar e eu creio, mesmo sem ver. Apenas pelo... E a Bíblia diz que a fé vem pelo quê, Simone? Pelo ouvir. E ouvir o quê? Entende porque é importante que você venha à igreja e entenda o que você está ouvindo? Senão é só festa, é só barulho. Entende? É necessário que você ouça e compreenda. A Bíblia diz: se você ouvir de fato, conversar com seus lábios, aí você vai ver a diferença. E ele não se deixa intimidar, ele continua clamando cada vez mais. O verso 49 diz: e Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o quê, irmãos? Chamaram o quê? Por que não chamaram Bartimeu? Porque as pessoas costumam nos rotular por aquilo que elas acham que nós somos ou por aquilo que elas veem. É ou não é? Se eu sair com o Marcelo na rua e alguém falar assim: chama aquele rapaz ali, qual? Ah, o gordinho que está do lado daquele rapaz branco ali. Poxa, eu sou tantas coisas, não vai me chamar de o gordinho? Não é assim? Aquele rapaz alto ali, qual? Aquele lá tem a cabeça grande. Não é assim que as pessoas falam? Aquele baixinho que entrou mancando aqui. Você pode ter 100 pessoas num lugar, se entrar um anão e você procurar um anão, você vai ou não vai perceber? Vai ou não vai, irmãos? Porque é diferente, pelo menos aquilo que nos chama a atenção. Aquele homem, ele não era nada além de um cego. Como muitas vezes para as pessoas nós não somos nada além daquilo que elas acham que nós somos.
Mas mesmo em meio à multidão, Jesus para e manda chamar aquele rapaz. E o texto diz, no verso 49, e Jesus parando disse ao que chamassem, chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Ele começa a se lamentar? Não. Verso 50, e ele lançando de si a capa, levantou-se e foi o que, irmãos? Foi o que? Como é que ele foi até Jesus se ele não enxergava? Foi pelo cheiro? Jesus já tinha falado, a Bíblia disse, vem cá, direita, esquerda, abaixa, levanta. Não. A Bíblia nem fala que Jesus falou com ele, Cris. Diz que mandou chamá-lo. Sabe que a diferença que está aqui? É que quem Deus quer trazer à sua presença, Ele não vai descer do céu de novo, Ele vai usar você. Então a sua vida, a sua conduta, suas palavras, elas têm que trazer as pessoas à presença de Deus. Elas têm de levar as pessoas à presença de Jesus. Entende? A Bíblia diz, irmãos, que não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos. Hoje em dia nós pregamos com as nossas ações. Há um ditado que diz, pregue o evangelho, se necessário, fale. Porque as pessoas, elas olham as nossas atitudes, não apenas aquilo que nós dizemos. É ou não é? Sim ou não, irmãos? Então ele é levado até a presença de Jesus, e o verso 51 diz, e Jesus falando disse-lhe, que queres que eu te faça? Que pergunta, né? Sério. Me dá um cão guia, né? Me dá um cordão daqueles com um crachá, sei lá. Me dá um vale de transporte para eu entrar no ônibus de graça. Que resposta que você dá? É uma coisa óbvia. Jesus vira para ele e fala, rapaz, ei, o que você quer de mim? Se você pudesse pedir algo a Jesus hoje, acerca daquilo que você verdadeiramente necessita, o que você pediria a Deus? Paz para o mundo. Não, essas conversas fiadas não, de verdade. O que você pediria a Deus? A cura do seu irmão no hospital? Uma solução no trabalho? Um imóvel para sair do aluguel? A união da sua família? A cura de uma ferida do passado? Eu não sei a sua necessidade. Se você levar um paciente diante de um médico, o que ele vai falar, Nilson? Em que posso te ajudar? Se a pessoa ficar calada lá, o médico vai fazer o quê? Ele é capacitado para ajudar? Ao redor dele existe uma estrutura com aparelhos, exames para ser feito? Existe. Mas se a pessoa não falar, ele vai fazer o quê? Ele vai adivinhar o que você está sentindo? Por quê? Jesus fala aí, qual é a sua necessidade? Você quer uma casa para morar? Quer sair da beira da rua? Quer uma aposentadoria no INSS só para passar o cartão lá e receber seu pagamento no final do mês? Ele poderia continuar cego e ficar milionário. Aí podia continuar sendo cego e mandar as pessoas fazer tudo para ele. É ou não é? Um dos maiores pianistas e cantores do mundo, irmãos, ele é cego. Stevie Wonder, aquele negão famoso lá, ele tem tudo, é milionário, toca maravilhosamente o teclado e não enxerga. Então, ele continua sendo cego e tem tudo. Jesus fala, rapaz, o que você quer? Quando ele pede a Jesus, Marcelo, ele não pede apenas para enxergar, ele pede para mudar de vida. Olha o que diz o texto. Verso 51, parte B. E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha... Lá no começo ele chama Jesus filho de Davi. Ele reconhece a autoridade daquele que vinha da profecia dos profetas. Aqui quando ele chama de mestre, a palavra para mestre em hebraico é rabi, aonde ele diz assim, eu estou abaixo do seu conhecimento, do seu entendimento, e eu reconheço que aquilo que o Senhor disser é o melhor para mim. No momento, eu quero apenas ver. Se Jesus dissesse, não, hoje não. Poxa, Jesus faria isso? Claro.
A Bíblia diz que certa vez uma pessoa chega para Jesus e fala: Senhor, se tu quiseres, eu posso ser curado. Aí Jesus fala: eu quero ser curado. A Bartimeu, ele abre os olhos a um outro cego, que a Bíblia diz que Jesus chega perto dele e fala: rapaz, o que você quer? Ele fala: eu quero ver. Jesus não faz como aqui, a Bíblia diz que Jesus cospe no chão, pega lá uma laminha que ele faz assim, passa no olho do rapaz e fala: vai ao tanque lá e se lave. Aí o cara vai e ainda assim não enxerga muito bem. Jesus faz pela segunda vez. Por que ele simplesmente não falou? Não sei. Talvez a forma como você chegou na presença de Deus tenha te custado muito sofrimento. Mas tem gente que parece que chegou ontem, tudo está dando certo, tudo está maravilhoso. Não é assim? Cada um sabe a dor e a alegria que carrega. Agora tenha certeza, o mesmo Deus que chamou o seu irmão, chamou você. Não para que você apenas veja, mas para que você mude de vida para sempre. Entende, Anilson? Não é apenas um momento de agora. Não, Deus, agora eu preciso... Não. Ele pode até fazer o que você necessita agora, mas o que Ele tem para mim e para você é muito maior do que você consegue imaginar. E aí o texto termina dizendo: e Jesus lhe disse: vai, a tua fé, ele foi buscar salvação? Foi, irmãos, buscar salvação? Sim ou não? Ele foi buscar o quê? Ele foi buscar um milagre. E não tem nada errado nisso. Ele precisava ver, ele queria ver. Mas acima de tudo, os olhos dele não estavam apenas na terra. A sua fé, a fé que ele tinha em Jesus, não promoveu apenas um milagre. Bartimeu está morto. Ele viu por alguns anos, não sei o que aconteceu, lá na frente ele morreu, como todo mundo vai morrer. Mas a alma dele foi salva para sempre. Porque ele ouviu falar de Jesus, creu no seu coração e reconheceu diante de todos naquele momento. O final do verso diz: e logo viu. E quando ele viu, ele fez o quê? Não voltou mais na igreja? Desviou. Foi curtir o mundo? Por que muita gente faz isso? Vem para a igreja, busca, sofre, chora. Meu Deus, faz campanha na casa, oração, jejum. Quando Deus dá a vitória, ó. É ou não é? Deus cura 10 leprosos. E apenas um volta para agradecer. Ou seja, os 9 foram para o inferno. Os 10 tiveram o mesmo milagre. Deus pode fazer e vai fazer muitas coisas. Mas apenas aqueles que verdadeiramente o querem acima do que Ele pode fazer é que vão provar a vida eterna. Amém? Feche seus olhos por um momento, coloque a mão no seu coração. Reflita na letra desta canção. Numa cidade chamada Jericó, anunciaram que Jesus ia passar. Havia um homem humilhado, desprezado, solitário, pois não tinha como ver a glória de Deus. Mas quando ouviu que por ali ia passar um homem que tudo podia resolver, então em seu coração despertou a esperança. Naquele instante Bartimeu clamou assim:
Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Naquele instante, a multidão vendo o clamor, diziam eles: ele não pode te ouvir, não podes alcançar o mestre, não adianta insistir, pois está longe, ele não vai te ouvir. Mas ele não se importou com a multidão, pois a bênção queria ele receber. Então Jesus mandou chamar esse homem que gritava, pois o clamor, o mestre chegou, dizendo assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, atendendo a ele, disse: vai, filho, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Te salvou. Amém? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 8, para nós terminarmos. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 8. Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregar se ninguém se dispõe a ir? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Nós estamos nessa missão, nessa obra, há 8 anos. Cada dia mais tentando levar a palavra de Deus com fidelidade, compromisso, para que mais pessoas possam ser alcançadas cada vez mais pelo Senhor. Assim nós transmitimos o culto pela internet, enviando para centenas de pessoas ao redor do mundo. Pessoas nos assistem na África, na Europa, nos Estados Unidos e nos rincões do Brasil. De vez em quando chegam as ligações para a gente de Angola. Angola, né? O pessoal fala um português meio diferente. Pastor, ouvi sua mensagem. Que bênção, pastor, vem para a África. Eu vou não. Vou não. Vai fora, vigia. E assim a obra de Deus tem sido levada à frente. Você fala: pastor, mas eu não posso largar o meu trabalho para pregar o Evangelho. Eu também não. Eu não tenho tempo. Para mim também não dá tempo. Mas se cada um fizer um pouquinho, dá para todo mundo. Talvez você fale: poxa, mas eu não sei falar, eu não sei cantar, eu não sei pregar. Mas você pode financiar essa obra, você pode ajudar com que isso aconteça. Lucas capítulo 8, versículo 1. O título aí diz: as mulheres que serviam a Jesus com que, irmãos? Com seus? Verso 1. E aconteceu depois disso
que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, fazendo o quê? Pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, ou seja, ele não estava sozinho. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. E Susana e muitas outras que o serviam com os seus bens. Se você não tem como fazer essa obra, ajude que nós possamos continuar a fazer. Através dos seus dízimos, das suas ofertas, das suas orações. É muito importante para que nós consigamos prosseguir levando este ministério à frente, levando a palavra de Deus. Amém? A gente tem colocado aqui para os irmãos, nós compramos essa mesa digital já faz algum tempo, para melhorar a qualidade dos cultos aqui e das transmissões. Ela custou R$ 3.800, nós conseguimos arrecadar até agora R$ 1.080, graças a Deus. Mas ainda falta R$ 2.720, além das outras despesas que nós temos, né? As paredes, como você pode ver aqui, ó, estão descascando de novo. Mas a gente tratou aqui, não foi, mãe? Aplicamos um produto que fez com que ela pelo menos parasse de descascar. Falta fazer aqui atrás, para depois nós cobrirmos. Tudo isso tem um custo, você sabe disso. Então eu peço a você que puder. Você não é obrigado, o diabo não vai te amaldiçoar, nem te matar, nada disso. Ninguém deve ser obrigado a fazer nada no reino de Deus. Nada. A Bíblia diz, acho que é em 1 Coríntios 9, 11, não é isso? Acho que é isso. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então você que puder contribuir, contribua. Atrás das cadeiras tem um QR Code. Pastor, não tenho como contribuir. Final do mês faz uma programação. Deixa Deus te abençoar para que você abençoe a obra de Deus. Amém? Vamos colocar de pé. Tem aviso? Ontem foi aniversário de Davi, né? Mas foi só a comemoração. O aniversário dele mesmo é segunda-feira, 27. Mas como a mãe dele não dá muita confiança para a igreja, então nós não vamos orar por ele, não. Já oramos ontem. Amém ou não amém? Já que ela converter, a gente ora. Alguém tem algum pedido de oração que queira compartilhar com os irmãos? Fale agora ao cálice para sempre. Como é o nome dele? Altair. Uhum. Uhum. Amém. Vai dar certo. Em nome de Jesus. Alguém mais? Filho? Você tem um filho chamado Marlon? Também? Amém. Vamos orar pelo do Marlon. Alguém mais? Amém. Quem mais? Vamos orar. Vem cá, pastora Alessa. Vamos orar pela igreja do Senhor. Glória a Deus. Pai amado, Deus querido, Senhor, mais uma vez, ó Deus, clamamos a Ti, intercedemos a Ti, ó Pai, pelas vidas, Senhor, pelo irmão da nossa irmã Rosânia, que se encontra internado. Pai, que o Senhor possa estar enviando seus anjos nesta hora e possa estar tocando, ó Deus, na vida do teu filho, possa estar repreendendo toda enfermidade, Pai, em nome de Jesus. Senhor, toma um propósito também, ó Deus, do coração de Júnior. Pai, que o Senhor possa estar entrando com providência, ó Deus, porque o Senhor sabe, ó Deus, o que é melhor para cada um de nós. Pai, eu também coloco, Senhor, em tuas mãos a vida do meu filho Marlon, que o Senhor possa estar indo de encontro à vida dele, possa estar tocando no seu coração,
ó Pai, aquebrantando, ó Deus, que ele possa estar retornando, ó Pai, para a sua casa. Pai, eu entrego, Senhor, a vida de cada um, ó Deus, porque eu creio que cada um tem algo em seu coração, ó Pai, que anseia que o Senhor possa estar entrando com providência. Oh Deus santo e poderoso, o Senhor conhece, Pai, as nossas necessidades. O Senhor sabe, ó Deus, o que precisamos e o que necessitamos e o que é melhor, ó Pai, para cada um de nós. Pai, que nesta manhã, que o Senhor possa estar trabalhando em nossas vidas, no meio da nossa família, ó Pai, que o Senhor possa, ó Deus, estar restaurando os sonhos, os corações de cada um e que nós venhamos fazer como a Tua palavra nos ensinou nessa manhã, crermos, ó Pai, crermos e clamar a Ti, ó Deus, crendo que o Senhor está respondendo, que o Senhor está ouvindo o nosso clamor, a nossa súplica, ó Pai, a nossa intercessão nesta manhã, que nós vamos crer, ó Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas, ó Deus, porque para Ti, ó Deus, nada é impossível, basta que nós tenhamos fé e venhamos crer que o Senhor, ó Pai, no tempo certo e no momento exato, o Senhor irá fazer infinitamente mais em nossas vidas. É assim te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Senhor, nesse momento iremos sair da Tua casa, mas jamais da Tua presença. Que o Senhor venha nos conduzir, ó Pai, em segurança para os nossos lares. Senhor, e nos dê, ó Deus, um restante de dia abençoado na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida e até quinta-feira, querendo Deus. Que o amor de Deus, as doces e ricas consolações do Espírito Santo estejam com todos que aguardam a vinda do Senhor. A igreja diz: amém. Dê um abraço ao seu irmão e até quinta-feira, querendo Deus.